Irmão, com a paz do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que foi me dada pela liderança dos jovens da congregação. Estou extremamente nervosa, então se eu falhar, me perdoe. E eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 37, versículo 4. Que diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E sonhou José também um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço que este sonho que tenho sonhado. Deus colocou essa palavra no meu coração porque ela reflete muito os dias atuais. Nós, como jovens, nós temos muitos sonhos. E a nossa intenção é realizar esses sonhos. Quando a gente chega numa certa idade, a gente planeja: eu vou estudar, eu vou me formar, vou ter meu emprego, vou construir uma família. Só que nós acabamos esquecendo muitas vezes de colocar Deus no centro dos nossos sonhos. E a gente acaba sendo um pouco egoísta, porque os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Nós temos que sonhar os sonhos de Deus. E José fez isso, ele sonhou os sonhos de Deus. Tanto que José, ele passou por muitas lutas, passou por muitas provas, foi vendido, foi preso, só que ele sonhava os sonhos de Deus. E Deus acompanhava ele em cada momento, porque José entendia que ele não apenas sonhava para alimentar o ego dele. Ele entendia que o plano de Deus na vida dele iria mudar a história do seu povo, iria mudar a história que estava do país, que aquela situação toda, quando ele chegou no ponto de interpretar o sonho de um rei e falar: olha, daqui a uns anos não vai ter mais nada. E José só chegou a esse ponto porque ele descansou em Deus, ele confiou em Deus, ele sonhou os sonhos de Deus. E é muito interessante porque em João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz no mundo. No mundo tereis aflições e tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, nesse momento, estava dizendo para os seus discípulos terem bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo. Ele tinha nascido, crescido, vivido entre as pessoas e ele venceu o mundo. E Jesus disse isso para os seus discípulos porque os discípulos de Jesus também tinham sonhos. E os discípulos de Jesus negaram todos os sonhos dele para fazer a obra de Deus. E o mais interessante é que muitas vezes nós nos vemos nessas situações. A gente tem nossos sonhos, a gente quer realizar nossos sonhos, só que chega uma hora que Deus fala assim para a gente: não, eu preciso que você negue o seu sonho para você fazer uma obra. E para a gente é muito difícil negarmos nossos sonhos para cumprir a palavra de Deus, porque a gente não consegue enxergar a grandeza que Deus tem preparado para a gente. A gente não consegue enxergar a grandeza que Deus vai fazer na nossa vida. E aí a gente fica lutando e fica questionando com Deus e não sabe o que a gente vai fazer. E muitas vezes a gente acaba não escutando a voz de Deus e vivendo uma vida infeliz, cheia de provas. Eu falo isso porque eu muitas vezes já neguei os meus sonhos para fazer a obra de Deus. Eu muitas vezes neguei os meus sonhos comigo mesma. Porque já teve casos de a gente ser mandado para outro país onde não sabia nada e eu tinha os meus sonhos. Mas eu tive que negar os meus sonhos para fazer a obra de Deus e Deus me honrou. Deus me trouxe até aqui, Deus não desistiu de mim, Ele sempre cuidou de mim. Tanto que às vezes faltava coisas para mim. Mas Deus falava: não, você vai ter. E aí, isso me lembra muito aquela passagem, Mateus 7:11, que diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu, que dá
que dará bens aos que lhe pedirem. Eu lembro que eu sonhava em ter algumas coisas, mas por a gente estar no campo, estar na obra, eu não podia ter. Muitas vezes eu sonhava, eu ficava pensando como seria ter aquilo que eu desejava no meu coração. E Deus sempre me dava. Porque muitas vezes eu só sonhava comigo mesmo, eu não falava, não chegava, ficava no meu cantinho. Só que Deus, Ele ouvia os meus pedidos. Deus ouvia as minhas orações. E por eu estar me colocando na presença dEle, seguindo os sonhos dEle, Ele chegava e realizava coisas pequenas que eu nem sabia para que servia na época, mas eu queria e Ele me dava. E nós, às vezes, não conseguimos compreender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então, os nossos sonhos, além da gente sonhar o que Deus tem para a nossa vida, nós temos que aprender a esperar. Foi o que o irmão disse no início do culto, no testemunho dele. Porque ele soube esperar. E hoje ele conquistou o que ele queria porque ele soube esperar. Porque no Salmo 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor. E muitas vezes nós esperamos, só que nós não temos paciência. Nós ficamos ansiosos, aflitos. A gente fica agoniado com o que vai acontecer. A gente espera, mas a paciência a gente não consegue ter. E muitas vezes queremos ser que nem Sara. Sara, ela esperava, só que ela não tinha paciência, tanto que ela tentou dar uma agilizada nos planos de Deus. E no futuro isso acabou sendo um prejuízo para ela, porque ela não confiou no Senhor. Ela não descansou no Senhor. E aí Jesus nos diz que nós devemos esperar nele com paciência. Porque a espera, ela é necessária para a nossa vida. A espera, ela é necessária para a gente. Porque José passou por muitas coisas, mas ele soube esperar. E quando fala que José foi vendido pelos seus irmãos, e ele foi ser escravo na casa de Potifar, isso me fez pensar muito. Porque José, na casa dele, ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele era o filho mais amado, ele tinha tudo que ele queria, o pai dele dava, porque era o filho da velhice e era o filho mais amado. Só que Deus me fez refletir que José precisava mudar para ele chegar aonde ele tinha que chegar. José ele precisava aprender a servir primeiro. José precisava aprender a se humilhar, porque na posição que ele tinha dentro da casa do pai, era muito cômodo para ele conseguir todos os sonhos dele, conseguir o sonho que ele sonhou com Deus. Mas Deus precisava tratar o coração de José. Deus precisava tratar o íntimo dele, precisava fazer ele se humilhar. Porque muitas das vezes isso acontece com a gente. A gente só quer receber, a gente não quer servir ninguém. E às vezes o nosso servir a Deus está nas coisas simples. Tá? Nas coisas mínimas. Como limpar a igreja, como levar um copo de água para o irmão. Porque é disso que Deus se agrada, da nossa humildade. E nós precisamos dessas coisas para nós conquistarmos o nosso sonho. E muitas das vezes a gente acha que isso é algo ruim, é algo prejudicial para a gente, é algo que não vai nos acrescentar. Só que Deus fala no nosso coração, lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que você faz, que você acha sem um propósito, sem um motivo, Deus está falando que isso vai contribuir para o seu bem. Muitas das vezes a gente não está na posição que a gente quer, a gente não consegue algo que a gente deseja, mas todas as coisas cooperam para o bem. Deus sempre tem um propósito na nossa vida, Deus sempre vai guiar a gente pelo caminho certo, mesmo que às vezes você passe atribulações, você seja colocado na posição mais baixa possível, você seja humilhado, todas as coisas cooperam para o bem. Você acha que você está sendo humilhado, você acha que não tem mais jeito, você pensa em desistir.
mas tudo que você passa é para que você alcance coisas maiores na sua vida. José é o maior exemplo disso, porque nós somos jovens e José também era jovem. José, ele soube se colocar na posição onde Deus queria. José soube passar pela luta e ser aprovado, porque muitas das vezes a gente passa pela luta e a gente não consegue ser aprovado na presença de Deus. E nós ficamos lá lutando, e passa anos e anos, e nós estamos continuando sendo lá, porque nós não mudamos, nós não queremos reconhecer o nosso erro. Muitas vezes a gente não quer pedir perdão ao nosso irmão, porque nós achamos que sempre estamos certos, mas para você ser aprovado diante da face de Deus, para você conseguir os seus sonhos, você tem que mudar, mesmo que a mudança seja difícil. Você tem que olhar para o seu íntimo, para o seu profundo e falar que você está errado e que você precisa mudar perante Deus. Você precisa ser encontrado aprovado perante a presença de Deus. E outro ponto que me chamou bastante atenção é sobre entregar os nossos sonhos na mão de Deus. Porque muitas vezes nós sonhamos, nós planejamos, e a gente deixa as nossas coisas para fazer a obra de Deus. E nós entregamos o nosso sonho nas mãos de Deus. E Deus fala assim para a gente que, quando a gente confia nele, todas as coisas nos são acrescentadas. A gente coloca Deus em primeiro lugar e as demais coisas se acrescentarão na nossa vida. Então, quando a gente entrega nosso sonho nas mãos de Deus, Deus realiza nosso sonho. Porque Deus não deixa nenhum filho seu desamparado. Deus não deixa ninguém passando por necessidade. Muitas das vezes, nós sonhamos com uma boa faculdade, nós sonhamos com um bom emprego, nós sonhamos com um carro, com uma casa, só que a gente não coloca Deus nos nossos sonhos. Nós não colocamos Deus aonde Deus no centro da nossa vida. E por isso nós não acrescentamos, a gente não consegue alcançar os nossos sonhos. Quando na história de José, ele foi provado muitas vezes. E quando ele vai para a prisão, ele não merecia aquilo. Nós que conhecemos a história de José, sabemos que ele não merecia aquilo, que ele foi preso injustamente. Mas tudo isso era o moldar de Deus na vida dele. Porque ele não entendia. Mas Deus estava preparando algo melhor para ele. Ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava confiando em Deus. Ele estava confiando os seus sonhos em Deus. E muitas das vezes, quando nós confiamos em Deus, acontecem essas situações que a gente não entende, que a gente não consegue entender. Outro exemplo da minha vida mesmo é que quando nós voltamos para Santarém, para morar aqui, eu ficava me questionando muito sobre certas coisas, porque nós havíamos passado 2 anos morando fora. E, querendo ou não, foram 2 anos escolares que eu perdi aqui. Então, hoje, já era para mim estar no 2º ano de uma faculdade, cursando para me terminar mais cedo. Só que Deus me fez voltar 2 anos, porque eu estava fora. E onde era para mim estar numa faculdade, eu ainda estou terminando esse ano. Só que hoje eu vejo isso como uma oportunidade que Deus me deu. Porque muita gente que estuda comigo hoje precisa de mim, precisa que eu esteja lá dentro. Precisa do meu testemunho lá dentro. Precisa do meu apoio lá dentro. Mas quando eu era mais nova, eu não tinha essa consciência. Muitas das vezes eu chegava chorando para minha mãe, falando, era para mim estar avançada, não era para mim estar aqui. Eu não me sinto à vontade aqui. Mas hoje eu consigo entender que Deus, ele tinha um plano para a minha vida. E se hoje eu não estivesse na posição que eu estou agora, tanto na minha vida escolar como na minha vida na igreja, eu não alcançaria aquilo que Deus tem preparado para mim.
Porque muitas das vezes a gente se questiona, a gente não quer obedecer. Só que a gente tem que sonhar os sonhos de Deus. Nós temos que sonhar os sonhos que Deus preparou para a gente. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe qual é o desejo do nosso coração. Ele sabe como vai ser a nossa vida daqui a 2 dias, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. Ele sabe o que é melhor para a gente, mesmo que a gente pensa que saiba mais. Mas nós não sabemos. Muitas das vezes a gente estuda, quer um emprego para sair, viajar o mundo e conhecer, e a gente só pensa que vai conhecer daquela forma. Eu pensava que só iria conhecer daquela forma. Mas Deus, através da sua palavra, me levou para lugares que eu não imaginava. E eu fui grandemente abençoada, eu fiz muitas amizades, eu amadureci espiritualmente. E é isso que Deus colocou no meu coração para trazer para os jovens. Porque muitas das vezes a gente vê jovens aflitos, querendo conquistar os sonhos deles numa faculdade, num cargo na igreja. Só que estão ansiosos demais. Não sabem ver como Deus vê, não sabem sonhar os sonhos que Deus tem. Porque muitas das vezes nós precisamos chegar no nosso quarto e falar: Deus, quais são os sonhos que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer que eu seja? O que o Senhor quer para mim, para o meu futuro? Porque é muito fácil a gente traçar o nosso futuro todo, a gente fazer o cronograma de como vai ser daqui até aqui e não colocar Deus. E aí, quando a gente decide colocar Deus, a gente vê que tudo aquilo que a gente planejou foi em vão. Que Deus tem algo totalmente diferente para a nossa vida e muitas das vezes nos sentimos perdidos, não sabemos o que fazer. Quando me chegou essa oportunidade para vir ministrar aqui, foi numa segunda-feira. Aí o Vitor mandou a primeira mensagem para o papai. Eu que tive que responder, não foi nem ele. Aí, quando eu fui responder, que o papai me chamou lá na sala, eu fiquei lutando comigo mesma. Porque eu não sabia se eu deveria vir. Eu não estava com medo, Porque eu venho para cá, eu vejo grandes pessoas que já pregaram. Eu fico nervosa com meu próprio pai. Ele colocou uma expectativa tão grande em mim que eu fiquei: meu Deus, o que é que vai ser de mim? Toda pessoa que ele viu: olha, Larissa vai pregar no sábado, assiste a live. Então, eu fiquei com medo em não aceitar. Eu relutei muito comigo mesmo. Mas eu lembrei que uma vez Deus disse para mim que Ele tinha vontade de me usar e Ele tinha vontade de me usar com urgência. E aí, mesmo com medo, eu respondi: tá, eu prego. E aí eu passei quase a semana toda sem dormir pensando nisso. Porque toda vez que eu deitava para dormir: meu Deus, tem que pregar sábado, o que eu vou pregar? E Deus me deu essa palavra na mesma noite. Na mesma noite, quando eu estava quase dormindo, Deus me fez levantar da minha cama, pegar minha Bíblia e anotar tudo que Ele queria que eu falasse. E por mais que muitas das vezes a gente pense que não precisamos dessa palavra, mas alguém que está em casa assistindo, alguém que está aqui, precise. Porque nós não sabemos confiar em Deus do jeito que Ele quer que nós confiemos. Porque nós queremos sempre dar um jeito, queremos sempre estar ajudando Deus. Nós não sabemos ter paciência na espera com Deus. Nós não sabemos ter paciência para alcançar os nossos sonhos, porque nós somos ansiosos, nós sonhamos e queremos realizar tudo no outro dia. A gente quer ter uma faculdade, a gente pensa logo em estudar, passar no vestibular e ficar guardando a nota. Até quando fica guardando a nota, é uma ansiedade que só Jesus na causa. Nós, quando estamos em casa, nós ficamos ansiosos, nós não sabemos o que fazer. Então, nós planejamos, a gente quer fazer quer trabalhar,
E no outro dia a gente já vai ver as possibilidades que nós temos para trabalhar. Então, era essa palavra que Deus queria trazer para nós, para o nosso coração. Para a gente sonhar os sonhos de Deus. Para a gente confiar na presença dEle. Para a gente saber esperar, mas esperar com paciência. Descansar o nosso coração em Deus. Aceitar as mudanças que Deus tem na nossa vida. Aceitar as mudanças que nós precisamos fazer. Reconhecer que os nossos sonhos, todos Deus tem olhado para os nossos sonhos. Não importa qual sonho vocês tenham. Mas Deus olha para o seu sonho e Ele nunca vai deixar nada abalar o seu sonho. Não vai deixar nunca faltar algo na sua casa. Porque por muitas vezes eu me via assim. Quando nós estávamos no Suriname, eu me lembro que muitas das vezes, por nós sermos missionários, num campo que nós não sabíamos a língua do país, a gente ficava com medo. Principalmente minha mãe e meu pai, porque no outro dia eu não sabia o que ia ter para almoçar. Só que Deus, Ele cuida dos seus. E graças a Deus nunca faltou nada. Graças a Deus nunca faltou uma roupa, nunca faltou um calçado, nunca faltou o que comer. E por mais que tenha sido difícil, hoje eu estou aqui, eu estou feliz por ter vivido tudo aquilo. Porque essas coisas também servem para a gente valorizar o que a gente tem hoje. As lutas que a gente passa antes de alcançar o nosso sonho servem para a gente valorizar o que Deus tem preparado para a gente. Porque se Deus desse de qualquer jeito, nós não íamos saber valorizar. Se Deus nos desse de qualquer jeito, nós não íamos saber lidar, nós não íamos saber como administrar, nós não íamos saber como conversar com as outras pessoas. Então, tudo na nossa vida é um preparar de Deus. E que Deus quer falar para a gente que nós temos que ser mais como José. Porque, apesar dele ser o filho amado do pai, isso não afetou ele de passar por tudo que ele passou. Mesmo ele sendo o filho mais amado, ele teve que passar por toda essa prova. E nós temos que ser como José em questão aos nossos sonhos. Confiar em Deus, entregar na mão dele, saber esperar e saber mudar. Porque só assim Deus vai conseguir entregar o nosso sonho. Vai conseguir entregar a nossa faculdade, o nosso emprego, a nossa casa, o nosso carro, aquilo que a gente tanto almeja, aquilo que a gente batalha, aquilo que a gente soa para conseguir. E era essa palavra que eu tinha para trazer aos irmãos nessa noite. Agradeço muito a oportunidade que vocês me deram essa noite, que confiaram a